capítulo 2 de João, nos conta a história de Jesus, que antes ele tinha feito um milagre nas bodas de Caná. E depois ele foi no templo, espantou os vendilhões do templo, e depois ele foi conversar com Nicodemos. E Jesus morava em Cafarnaum, que é uma cidade a poucos quilômetros de Jerusalém. Então Jesus saiu de Cafarnaum, foi nas bodas de Caná, realizou o milagre da transformação da água em vinho. No dia seguinte, foi ao templo, fez aquela bagunça que vocês conhecem, pegou um chicote, espantou todo mundo, e depois, no outro dia, ele conversou com Nicodemos. Então, a história se passa por aí. Eu, até agora, não sei se foi graça, eu não consigo definir, mas eu conheço todos os santuários marianos do mundo. E eu conheço Jerusalém. E eu conheço Aparecida do Norte. Se Jesus voltasse hoje, ele pegaria esse mesmo chicote e falaria: olha o que vocês estão fazendo na casa da minha mãe. Lá em Lourdes, a pessoa acha que é só acender uma vela para Nossa Senhora e depois sair comprando tudo que vê na frente. É um mercado. Em Fátima não é nada diferente. É um mercado aberto, vendendo tudo quanto é bugiganga que vocês possam imaginar. Em Guadalupe, no subsolo da Basílica de Guadalupe, é um shopping. Em Jerusalém, é uma coisa horrorosa. Jerusalém virou um mercado. A gente fica pensando hoje, será que se Jesus retornar, ele vai fazer essa mesma coisa, mas em nome da mãe dele? A cidade onde a gente imagina, as pessoas saem daqui do Brasil achando que vai em Jerusalém, vai ver todas aquelas coisas que Jesus pregou. Jerusalém é um inferno. É uma coisa horrorosa, de tanto turista, uma quantidade de gente batendo foto de tudo que eles não sabem o que é. Uma quantidade de judeu vendendo tudo quanto é bugiganga. A Via Dolorosa é dolorosa mesmo. Eu nunca vi uma via tão dolorosa. Tentam chegar no Santo Sepulcro para vocês verem. Pessoas desesperadas, passando pano onde Jesus morto, né, estava ali, esquecendo que nós temos Jesus Eucarístico em todas as igrejas do mundo. Isso é um engano da fé. Isso é uma coisa que nós precisamos de observar. Eu tive essa semana em Aparecida do Norte. Eu fui com um olhar crítico. Eu fui olhar o que é aquilo. O que eles estão fazendo da casa da mãe brasileira? É um mercado aberto. Estão vendendo Nossa Senhora do jeito que você quiser. Bugiganga do jeito que você quiser. É isso que Deus quer de nós. Será possível que nesses finais dos tempos, Jesus não vai cobrar o que nós estamos fazendo com a mãe dele? Porque ele não defendeu a ele defendeu a casa do Pai. Imagina o que Jesus pode fazer quando a gente ofende a mãe. Não é? Todos nós gostamos da nossa mãe. É uma vergonha. Todos os santuários dedicados a Nossa Senhora é um mercado aberto a comércio. Vende tudo quanto é tipo de comida, vende tudo quanto é tipo de texto e imagens. Você chega em Aparecida do Norte, você não encontra uma imagem parecida com aquela que está lá dentro. São coisas horríveis. São Nossas Senhoras abaixo da crítica. Pessoas simples comprando aquilo. E outra coisa que eu observei dessa vez em Aparecida do Norte, ninguém vai lá porque é Nossa Senhora Aparecida, não.
Está todo mundo preocupado em tomar cerveja depois. A noite em Aparecida do Norte é uma vergonha. Eu vi coisas da janela do meu hotel que é uma vergonha. É uma vergonha para Nossa Senhora. Então, por isso que eu falo, gente, vocês aqui na terça-feira, peçam a Nossa Senhora perdão por essas coisas todas. Nossa Senhora nem é isso que a gente imagina, essa mãe da misericórdia, que acaba esquecendo todas essas injúrias, essas obscenidades. Eu tenho medo de Jesus retornar e defender a mãe. Que a primeira coisa que ele vai fazer é acabar com todos os santuários dela na terra, porque ali não se honra Nossa Senhora, ali se honra o rei do dinheiro, ali se honra o poder, ali se honra a blasfêmia, ali se honra a obscenidade, ali se honra a vontade de beber. É aquilo que faz isso. Eu vi isso em Aparecida, eu vi isso em Lourdes, eu vi isso em Fátima e vi muito pior em Guadalupe. São os principais centros marianos que nós conhecemos. Eu tive na França, no Sacré-Cœur de Jésus, que é onde o Santíssimo fica exposto 24 horas por dia. Tem 4 lojas dentro da igreja. Isso é uma afronta a Jesus sacramentado. Agora, como é que a gente pede perdão a Deus nesse momento que a gente participa de uma coisa desonrosa dessa? Então, eu deixei para falar isso com vocês, que hoje Jesus pega no chicote e defende o Pai, espanta os vendilhões do templo. E a gente tem que ter muito cuidado, porque se Jesus retornar hoje e ver a casas das mães, né, aonde a mãe dele veio para dar uma notícia e deram outra, transformar aquilo num pátio de comércio, um pátio de obscenidade, um pátio de coisas que não é de Deus. Então eu tenho muita coisa para falar com vocês hoje sobre esse momento que Jesus falou. Logo depois que ele espantou os vendilhões do templo, no outro dia ele foi encontrar com um fariseu que chamava Nicodemos. Fariseu era aquela pessoa que mantinha a lei do Antigo Testamento. E ele falou com Nicodemos: você não está entendendo isso? Você sabe tudo, você dá aula de religião e você não está entendendo o que eu estou falando? Então, Jesus nos deu uma dica. Hoje, nós reverenciamos Nossa Senhora. Pouca gente reverencia Nossa Senhora. Basta fazer uma visita e nos santuários dela, no mundo inteiro, vocês vão ver que isso é uma fé iníqua, uma fé sem nada, uma fé oca. Porque ninguém está ali com aquele sentido. Lá no santuário de Aparecida, é uma soberba. É todo mundo brigando com todo mundo, brigando por lugar, brigando para aparecer, brigando por todo. Eu vi pessoas discutindo com o ministro da Eucaristia, porque o ministro não podia passar numa cancela lá para dar comunhão a outra pessoa. Isso é de Deus? Então, gente, eu estou sendo filmado hoje na internet. Eles me ligam, eles ligam o nosso site até no Japão. E por incrível que pareça, fica o meu recado de hoje. Dê um alerta nos santuários marianos, que aquilo ali não é de Deus. Não é. Lourdes não é de Deus, Fátima não é de Deus, Guadalupe não é de Deus, Catarina Laboreira não é de Deus e Aparecida não é de Deus. Isso não é de Deus. Nossa Senhora apareceu ali, mas nós devemos ter respeito pela mensagem da mãe. Então fica o meu recado de hoje e o meu desabafo, porque eu estou horrorizado com tudo isso.